Hebreus capítulo 9. Enquanto você abre aí, as crianças vão poder sair. Muito embora esse momento aqui vai ser muito rápido, então vão ter que voltar muito rápido também. Nós vamos ler a partir do verso de número 11. Hebreus 9, a partir do versículo de número 11. Quem achou pode dizer amém. Amém. Aleluia. Eu vou pedir muita atenção dos irmãos para o texto, talvez mais do que você já viu em todos os outros cultos. Se você puder evitar conversar com alguém do lado, ou alguma coisa que vai tirar a sua atenção, nós vamos ter que ter muita atenção para o texto. É um texto difícil. Vamos ler então a palavra. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Aleluia. Segura aí o texto aberto. Quando o povo de Israel pecava, eles tinham que esperar um ano para resolver essa questão do pecado, porque uma vez por ano, quantas vezes? Uma vez por ano. O sumo sacerdote, ele fazia os sacrifícios em favor dos pecados da nação inteira. Não era de uma pessoa, de duas pessoas, era da nação toda. Tanto que uma vez por ano, todo Israel, saindo de todos os lugares, eles peregrinavam até Jerusalém, e ali ofereciam seus sacrifícios, conforme a lei exigia, e aí voltavam para casa. Uma vez aquele sacrifício aceito por Deus, eles tinham mais um ano de perdão. Diga, um ano de perdão. De maneira que o livro de Hebreus vai tratar da diferença que existe entre a experiência vivida por Israel,
que é chamada de primeira aliança, e a experiência vivida pela igreja, que vive a experiência de uma segunda aliança ou de uma nova aliança. Mas tem um fator no texto que une essas duas figuras, que une essas duas alianças, que é o elemento chamado sangue. A velha aliança tinha no sangue o centro, tinha no sangue a maior, mais profunda experiência que Israel poderia ter com Deus. Era por meio do sangue que eles eram perdoados, era por meio do sangue que Deus se aproximava deles, era por meio do sangue que eles eram abençoados. Tudo tinha que ter sangue. Isso era tão intenso que a marca que eles carregavam no corpo era uma marca de sangue, a circuncisão. Todo judeu tinha que ser circuncidado. Não tinha batismo, não tinha conversão, tinha circuncisão, sangue. Vocês imaginam o festival de sangue que era essa cerimônia do holocausto para a nação toda? Porque cada israelita, cada família tinha que trazer um bode, ou uma ovelha, ou uma vaca. E naquele dia o sacerdote sacrificava todos esses animais. O sangue sustentava o relacionamento de Israel com Deus. Por isso que o diabo gosta de imitar tanto isso quando se faz os rituais com animais nos centros de macumba, de umbanda, de candomblé. Porque o diabo é um imitador barato daquilo que Deus estabelece. É impressionante. As pessoas fazem pactos de sangue, cortam seus corpos como um sinal, uma evidência de que eles estão aliançados com alguém ou com alguma coisa. E essas duas alianças, tanto a antiga quanto a nova, elas são ratificadas por meio do sangue, do sacrifício. Agora deixa eu esclarecer para você algumas coisas acerca da antiga e da nova aliança. Tem umas diferenças básicas. Diferença do alcance de uma e do alcance da outra. Você vai perceber isso muito claramente no texto. Por exemplo, o texto vai dizer o seguinte: que o sangue dos bodes, o sangue dos touros, o sangue de uma novilha, as cinzas espalhadas sobre o povo, porque isso era espalhado, era jogado em cima do povo, eles saíam salpicados, respingados de cinza e sangue. Aquilo tocava o corpo deles. E a Bíblia vai dizer o seguinte: os que estavam cerimonialmente impuros eram santificados. Eram o quê? Santificados. Eram purificados pelo
sangue de um bode, pelo sangue de um touro, pelo sangue de uma novilha, pelo sangue de uma ovelha. Eles eram purificados. Só que a Bíblia diz assim, que eles se tornavam exteriormente puros. Se tornavam puros onde? No exterior. Quando alguém está sujo exteriormente, ele precisa de banho. Toma um banho, se lava e fica limpo. Então é muito interessante a Bíblia afirmar isso, que eles não eram purificados interiormente, eles eram purificados exteriormente. Não era apagada a mancha do pecado que tinha dentro deles. Não era. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Olha aqui para mim por um momento. Irmãos, tem muito crente, muita igreja vivendo de aparência, como eles viviam, vivendo de uma pureza exterior, quer aparentar um relacionamento superficial, uma coisa que envolve os olhos físicos só. Tanto que Israel tinha uma inquietação, uma preocupação com o que podia contaminar. Não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo. Tudo deles se dizia respeito ao exterior. Ao exterior. Se tornavam cerimonialmente impuros. Tinha que lavar o copo, tinha que isso, aquilo, outro. Não podia comer isso, não podia comer aquilo. Eles não eram purificados no coração, tanto que tinham que voltar todo ano para receber mais uma limpeza. Então a antiga aliança fala de uma pureza exterior. Outra diferença é que o sacrifício da antiga aliança dava direito a um acesso temporário à presença de Deus. Tanto que só uma pessoa, quantas? Podia entrar no lugar chamado Santo dos Santos, e não podia entrar na hora que ele entendesse, na hora que ele decidisse. Era uma vez por ano. O que significava para Israel o Santo dos Santos? A presença da glória de Deus. Por isso no tabernáculo tinha duas cortinas. Tinha uma primeira cortina que dava acesso ao lugar santo, e tinha uma segunda cortina que dava acesso ao lugar santíssimo, o Santo dos Santos, aonde estava a arca. Só o sumo sacerdote, não os sacerdotes, só o sumo sacerdote podia passar pelas duas cortinas. Isto uma vez por ano. Então eles eram liberados temporariamente. E me chama a atenção
que Israel muitas vezes desfrutou do perdão sem desfrutar da presença. Olha para mim, tem muitos crentes desfrutando do perdão sem desfrutar da presença. Porque ser perdoado por Deus é uma coisa, entrar, experimentar a glória de Deus é outra. E Deus quer nos dar as duas coisas. Eles iam embora perdoados, mas não viam a presença, não entravam na presença, não eram tocados pela presença. É o que eu estou vendo na igreja dos dias atuais. É o que eu estou percebendo na igreja dos dias atuais. Nós somos perdoados, somos purificados, e a gente se contenta em ir embora sem experimentar da glória de Deus. Então Israel vivia uma purificação superficial exterior e um sacrifício que lhes dava um acesso temporário. Uma outra diferença era que o perdão que eles recebiam era um perdão com data de validade, era um perdão temporário. Tinham que voltar no próximo ano, na mesma data. Tinha umas festas para isso, eles voltavam e mais uma vez eram perdoados, mais um ano de perdão. Então, perdão temporário. Tem muita gente achando que Deus é assim, um Deus que marca data. Tem as missas especiais, os cultos especiais, as datas especiais para a gente receber alguma coisa de Deus. Aí sai, vai viver, passa um tempo, volta para receber mais alguma coisa dele. Por isso que tem certas épocas que as igrejas lotam, porque tem muita gente vivendo o que é temporário, quando Deus já deu o que é permanente. Tem muita gente vivendo de ocasião em ocasião, que não consegue permanecer na presença de Deus, não consegue criar raízes na presença de Deus, não consegue permanecer na decisão que tomou. Então está sempre indo e voltando, sempre indo e voltando. Ei, está na hora de você vir e ficar. Uma outra coisa, e eu fecho aqui essa experiência da antiga aliança, é que a adoração deles era uma adoração limitada. Muito limitada, por sinal. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Eles não tinham condição de entrar num ambiente propício para adoração. Tinha um átrio, tinha um pátio e tinha um lugar onde Deus estava. O povo ficava no pátio, no átrio. Por
Podia cantar? Podia, mas sem entrar na presença. Então a adoração era limitada. E o que eu vejo nos dias de hoje, uma igreja que não entende o que é entrar no Santo dos Santos para adorar, não compreende. Uma igreja que canta sem adorar, uma igreja que toca sem adorar, abre a boca, pronuncia-se palavras sem adoração. Sabe quando Jesus vem, igreja? Jesus vem quebrando tudo isso. E tem uma fala de Jesus que revela tão profundamente essa religiosidade de aparência, quando ele diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Uma adoração limitada. Então veja bem, uma purificação externa, exterior, antiga aliança, um acesso temporário e limitado da presença de Deus. Só um indivíduo podia fazer isso. Um perdão temporário que durava só um ano. Incrível. E uma adoração limitada. Aí eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Cristo fez, a nova aliança. Aleluia. O que o sangue de Jesus fez. Aleluia. Eu quero chamar a sua atenção para aquilo que o sangue de Jesus fez. Aleluia. Ele diz assim: quanto mais, está dizendo, se o sangue de bode, de touro, de ovelha, tornava exteriormente puros os impuros, quanto mais, é um super relativo, quanto mais, e muito mais, e mais do que você puder imaginar, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, sem mancha, sem pecado, puro, totalmente puro, purificará, limpará, expurgará a nossa consciência. Purificará o que, igreja? Purificará o que, igreja? Suas roupas, seu corpo, sua pele. Não! Vai no mais profundo do seu ser, que a Bíblia chama de consciência. O divisor moral entre o mal e o bem, que é a única coisa que Deus te deu, capaz de guiar a sua vida nesse mundo de pecado, chama-se consciência. Mas a consciência foi tocada pelo pecado, a consciência foi tocada pela maldade do pecado, de maneira que nós escolhemos o mal, de maneira que nós decidimos pelo mal, nós decidimos pecar, e a nossa consciência foi ferida. Por isso que a gente fala que as pessoas têm consciência, não? Olha o que você fez, olha a maldade que você praticou. Ei, eu quero dizer a vocês, Deus não se preocupou com o exterior.
conta. Deus disse: eu vou resolver o problema na consciência de vocês. Eu vou purificar a consciência de vocês pelo sangue de Jesus. Aleluia. Esse sangue tem poder para entrar dentro de você. Esse sangue tem poder para entrar dentro de você. Esse sangue tem poder para tocar teu coração. Esse sangue tem poder para entrar nas tuas entranhas. Lá onde o pecado é gerado. Esse sangue tem poder para entrar lá e tocar lá. Judas não entendeu isso. Que você pode trair Jesus sem precisar você morrer. Mas a consciência dele pesou tanto que ele se suicidou. Por que as pessoas estão suicidando por aí? Porque elas não aguentam a consciência delas. O diabo sabe disso. Ele é o acusador. Ele é o acusador, ele é o acusador, mas o sangue de Jesus purifica. Talvez Judas não ia conseguir se livrar da traição, mas podia ter se livrado da morte. Se ele chegasse para Jesus, eu te entreguei, você me perdoa, você está perdoado, vai tranquilo, meu sangue vai purificar até essa traição. Nós queremos entrar na consciência das pessoas, né, irmãos? Falar com elas o que é certo, o que é errado, controlar a consciência das pessoas. Como é que eu vou entrar na mente do marido, Luciano, que maltrata a esposa, e fazer o cara mudar de ideia? Como é que a gente faz isso, Wagner? Se ele não deixar o sangue de Jesus entrar na consciência dele. Porque a purificação que Deus fez por meio de Jesus é interior. O sangue dos bodes e das ovelhas purificava exteriormente. O sangue de Jesus purifica por dentro. Por isso a máxima da vida do crente é transformação, é mudança. Porque ele é mudado de dentro para fora, não de fora para dentro. E a gente não pode viver de capa, de fingimento, de hipocrisia. Nós temos que ver da realidade que ele fez dentro de nós. E isso ninguém pode tirar de nós. Isso ninguém pode tirar de nós. Podem te acusar do que for, podem falar que a sua maneira que você está vivendo está errado, mas só você sabe o que Deus fez dentro de você. Essa é a salvação que a gente tem que pregar aí fora, igreja. Segundo lugar, o perdão para eles era temporário, para nós é eterno. Não entendeu nada, está viajando. Pode glorificar mesmo. Você que está entendendo. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados.
Glória a Deus. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Por isso que na ceia, numa hóstia, não tem transubstanciação, consubstanciação, é só simbólico. Você não... Glória a Deus. Você não tem que voltar uma vez por ano para pedir perdão. Você pode dobrar teu joelho onde você estiver, no meio da rua, na tua casa, no seu trabalho. Você pecou, dobra o seu joelho, fala com ele que o sangue já te perdoou. Aleluia. E o acesso que nós temos é um acesso definitivo à presença dele. O acesso que eles tinham era limitado. Uma pessoa só entrava. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. O véu se rasgou. E todo aquele que tem o sangue sobre ele, o sangue do Cordeiro, pode entrar na hora que quiser no Santo dos Santos. Não tem mais cortina, não tem mais barreira. Pode entrar e adorar, adorar, adorar e adorar, e desfrutar da glória dele. Só um perdão temporário limita a adoração. O perdão pleno, a adoração também é plena, é ilimitada, é profunda, é intensa, ela é exagerada, ela é lançada aos pés dele, como aquela mulher que lançou um perfume sobre ele e beijou seus pés. É assim que tem que ser a nossa adoração, intensa, profunda, permanente, poderosa, assim como é o perdão que ele nos deu. Fica de pé. Por isso a Bíblia diz que ele abriu o caminho para a gente. Aleluia. Então diga: o sangue dele já me limpou por dentro e por fora.
Diga, o sangue dele já me deu um acesso permanente à presença de Deus. Diga, o sangue dele já me deu um perdão eterno. Diga, o sangue dele me leva a uma adoração sem limites. E eu acrescento mais: o sangue dele te faz viver a vida mais poderosa que você jamais imaginou, porque há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. Há poder para repreender as doenças, há poder para repreender os demônios, há poder para repreender o mal, há poder para prosperar. O sangue é uma chave que abre todas as portas, todos os acessos. Pode ir no poder do sangue, pode dizer: há poder no sangue. E onde você pisar, o poder vai emanar do sangue do Cordeiro, que já está sobre a sua vida. Então todo aquele que é marcado